Olá, muito boa noite a todos. Passando aqui com vocês agora para iniciarmos a nossa live. Live essa que será muito importante, até porque traremos alguém muito mais especialista, entendedora do assunto, minha professora Jéssica Lira. Estarei agora convidando ela. Para se repartir comigo a telinha. Vamos lá, dar início a essa live. Olá, boa noite, Antônio, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Esperar a professora entrar para falarmos sobre um assunto muito importante, que fala de nós mesmos e dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas emoções, das nossas atitudes, do mundo afora. Boa noite, Éden, seja muito bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Estou tentando aqui entrar aqui, aceitar minha professora, para junto estarmos fazendo essa mentoria com vocês. Espero que dê certo. Agora, Oi. Boa noite, professora Jéssica Lira, seja muito bem-vinda a essa mentoria. Uma satisfação enorme estar com a senhora aqui na telinha. Sei que a sua agenda é enorme e a senhora conseguiu um espacinho para mim aqui. Muito agradecida. Imagina, prazer é meu. Obrigada pelo convite. Lembrando aqui que não só Jéssica Lira é minha professora, como também uma psicanalista, né? Temos aí uma profissional mentalmente, comportamental, uma expert no assunto do ser humano, né? Tem aí um currículo extenso, quero um dia poder chegar à metade desse currículo. E espero aí aprender ainda muito com a senhora e todos os meus internautas aqui também aprenderem muito com a senhora. Eu acho que a senhora tem aí muita coisa a passar para nós nessa noite. Seja bem-vinda e a palavra é toda sua. Obrigada. Como é que tu queres fazer? Tu vais colocar uma pergunta, a gente vai discutindo, como é? Bom, o nosso tema hoje fala a respeito de uma frase, não que essa frase seja mais importante, porque eu acho que o que vem hoje à tona é o pensamento, o Sim. comportamento do ser humano. Então, a nossa frase de hoje com tema-chave é penso, logo existo, né? Trazendo aí um filósofo muito importante, que é o nosso Descartes, né? E hoje em dia a gente sabe, professora, que o nosso pensamento, ele automaticamente afeta ou desafeta o nosso comportamento, né? Ele automaticamente mexe com a gente. E eu queria que a senhora viesse aí trazendo para nós o que o nosso pensamento hoje em dia, principalmente na sociedade que a gente está convivendo, onde existem pessoas, principalmente pessoas que não sabem controlar as suas impulsões, colocando pensamentos que levam a maltratar, ou muitas das vezes agir como pessoas hipócritas no nosso mundo, né? E a gente sabe que recentemente você fez um vídeo, uma aula no YouTube muito interessante a respeito da hipocrisia. E automaticamente o pensamento do ser humano, se não souber ser muito equilibrado, perde o rumo e traz uma imensa carga de hipocrisias por aí.
Eu queria que a senhora viesse trazer para a gente aí um pouquinho sobre o pensamento do homem e por que que o homem tem essa facilidade de viver como hipócrita. Tá, vamos lá. São muitas questões, eu vou destrinchando todas. E aí, enfim, fica à vontade, inclusive, para qualquer momento interromper, Correto. perguntar. A gente vai discutir aqui algumas questões. A primeira coisa que eu vou fazer, Perfeito. inclusive, é subverter a ordem. Eu acho que eu te falei isso, inclusive, quando tu me mandaste mensagem, Sim, né, com o tema da live. E eu falei o seguinte, olha, sim, ah, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é subverter a ordem, porque o próprio Freud, ele subverte a ordem cartesiana. Então a gente correto. tem ali, no mundo, sobretudo no Ocidente, todo o imperativo que vai trabalhar a partir de um imperativo cartesiano, de que o homem, o que ele vai se diferenciar é justamente por conta da racionalidade, vai colocar a racionalidade de uma maneira extremamente elevada, como se isso separasse os humanos de maneira geral. Então, o que separa a mim e a ti de um cachorro é porque nós temos o logos, nós temos a área racional, nós temos a razão para, enfim, para atuar frente a isso. E isso trouxe alguns malefícios para inúmeras áreas. Dentre essas áreas, a própria saúde mental, a própria psicopatologia. Por quê? Porque a partir do momento em que eu digo que a razão ela vai tomar conta da nossa vida, que a razão é que vai nos levar adiante, vai nos separar dos outros animais, aqueles que eu digo que não tem razão, eu já coloco no bojo de não humano. Então a gente tem na história da psiquiatria, na história da psicopatologia, na história da loucura, quem fez esse percurso, inclusive, de uma maneira bem linear, foi o próprio Foucault, que tem um livro clássico sobre isso, que é o História da Loucura, que vai mostrar como é que se deu esse entendimento de que o louco ele não era humano. E uma das Sim, coisas que contribuíram para que o louco não fosse humano, não fosse tomado como humano, foi justamente o imperativo cartesiano da razão suprema. Se eu digo que aquele sujeito, ele não é um sujeito justamente porque ele não é racional, porque ele não pensa, aí tu vens com a frase, né? Penso, logo existo. Ele não sim, pensa como todos aqueles que são humanos e racionais pensam, então eu posso fazer absolutamente tudo com ele. E que foi exatamente o que aconteceu ao longo de toda a história. A gente tem um percurso, inclusive, muito próximo de políticas, inclusive, de institucionalizações que vão atestar a isso, né? Então, se você não é humano, se você não é racional, você não vai sentir também como todos os outros humanos. Então, eu posso fazer o que eu quiser com o seu corpo. Eu sei que tem, enfim, inúmeras críticas, eu mesma tenho inúmeras críticas ao Foucault, sobretudo porque ele também critica erradamente a psicanálise. A gente precisa, de fato, olhar que a própria noção dele de biopoder que a gente pode relacionar com a história da loucura, ela é interessante justamente por isso, pelo controle dos corpos. Porque eu tenho todo sim. um processo de institucionalização que vai controlar os corpos de fato, inclusive os corpos daqueles que nós não tomaremos como humanos, os loucos na história, né? Então, o próprio imperativo cartesiano, ele é uma falácia, porque ele faz com que nós separemos quem é sujeito e quem não é, justamente por o imperativo da razão. Isso é problemático, porque se eu separo o João da Maria, dizendo que o João ele é racional e a Maria é irracional, porque ela apresenta demasiadamente emoções, demasiadamente sentimentos, eu posso fazer o que eu quiser com a Maria, tendo em vista que eu relaciono o humano à razão. Então ela não é humana. Então eu posso utilizar o corpo dela da maneira como eu bem entender. O que o Freud vem fazer? Por isso que é a subversão desse imperativo cartesiano, né? Desse aforisma cartesiano. O Freud vem dizer o seguinte, olha, Sim. a gente não pode mais separar simplesmente o humano do não humano pela razão, porque todos nós funcionamos da mesma maneira, a depender do lugar em que a gente esteja, a depender da situação e a depender do momento. Então, se você está dizendo que aquele ali não é humano, simplesmente porque ele não é racional, mas você também não é racional quando você sonha. Você não é racional quando você ama. Você não é racional quando você está enfurecido, que você é tomado por raiva. Você não é racional. Então, isso quer dizer que a gente vai ter que separar quem é humano de quem não é humano pelos momentos em que se vive? Então, o imperativo ele já perde a força total dele. Porque não há mais uma essência do humano nesse sentido. Há simplesmente uma separação situacional. O que o Freud vem fazer com isso? Ele vem dizer o seguinte, olha, que depois que vai modificar isso brilhantemente é o próprio Lacan, que é um psicanalista francês, bem posterior ao Freud.
Em vez da gente falar penso logo existo, a gente vai falar existo onde não penso. Por isso que subverte a ordem. Por que existo onde não penso? Porque eu sou um sujeito do inconsciente. E é ali que eu existo. Eu existo justamente nas minhas pulsões, como tu bem falaste logo no início. Eu existo nas minhas pulsões, eu existo nos meus desejos, eu existo no meu inconsciente, eu existo na minha raiva completamente reprimida. É ali, de fato, que eu estou existindo. Então, eu não vou mais poder me valer de um estatuto, vamos dizer assim, supra-humano, porque tem determinados momentos que eu não dou conta desse estatuto. Tem determinados momentos que eu não consigo me segurar. Tem determinados momentos que isso foge a mim. E a gente vai ver todas as expressões do inconsciente nesse sentido. Quando você, por exemplo, comete um ato falho. Você queria dizer uma coisa e saiu outra. Você não conseguiu controlar. Significa dizer que naquele momento atuou exatamente o que você é. Então, a partir disso, você não vai mais poder suprimir aquela relação pré-estabelecida que se tinha até então. Partindo desse pressuposto em que haverá essa subversão da ordem cartesiana, inclusive, a gente vai ter uma modificação, porque até então a ciência ela era calcada no preceito cartesiano. A gente teve toda uma modificação científica, acreditando que conseguiria ficar completamente estabelecida diante do preceito cartesiano, dessa superelevação da razão do homem. E quando a gente vem com a psicanálise, e não somente com a psicanálise, mas eu acho que a psicanálise ela sistematizou isso. O Freud ele conseguiu sistematizar o que os poetas sempre falaram, o que os artistas sempre falaram. Né? Então, uma coisa é verdade, não existiria psicanálise sem arte. Isso é uma realidade. Eu vejo aí, engraçado isso, porque eu vejo um bando de gente criticando a psicanálise, inclusive um psiquiatra inglês que eu gosto muito, mas ele teve um livro horrível mesmo, porque é um livro completamente falacioso, que eu já até critiquei aqui, tem vídeo também lá no canal, que é o Evasivas Admiráveis, do Theodore Dalrymple. O Theodore Dalrymple, que é o Anthony Daniels, né, é um codinome que ele utiliza, ele é um psiquiatra vivo ainda, inglês, e ele sempre diz, né, da importância da arte. Ele diz, inclusive, nesse livro dele, Evasivas Admiráveis, que a arte ela faz um papel muito mais importante para o homem, para a cultura, do que a própria psicanálise. E uma das coisas que eu falo é que esse argumento dele de que a arte faz um papel muito mais importante, ela tem um papel muito mais importante, né, para o homem e para a cultura, esse é um argumento freudiano. Não é um argumento do Anthony Daniels, né, do Dalrymple. Esse é um argumento freudiano. Porque o Freud ele disse com todas as letras que tudo aquilo que o psicanalista, que o médico, que o psiquiatra estavam formulando sobre a alma humana, o poeta já havia dito. O artista já havia dito. Então não tem absolutamente nada de novo. Pelo contrário, ele ainda diz mais, que eles dizem de uma maneira muito melhor, muito mais profunda, e é verdade. Por que eles dizem de uma maneira muito melhor, de uma maneira muito mais profunda? Porque eles expressam aquilo que a gente chama em alemão de Dichtung. Eles têm o Dichtung. O que é o Dichtung? É essa alma poética e artista que você consegue fazer com que a gente chegue às entranhas da alma humana. Só um grande literário, só um grande poeta, só um grande artista consegue expressar isso dessa forma. Nenhum teórico acadêmico vai conseguir expressar isso nunca da mesma maneira. E aí entra uma outra parte muito importante. O Freud, ele não escrevia como tecnicista apenas, ele sabia fazer isso. Ele fazia isso brilhantemente, ele era um grande pesquisador, ele era um grande técnico, um grande teórico. Só que o Freud, a depender inclusive de alguns textos dele, ele escreve de uma maneira, como diria a Elisabeth Rodinesco, que é a maior historiadora da psicanálise viva hoje, ele escreve de uma maneira goetheana. O que é escrever de uma maneira goetheana? É escrever de uma maneira poética. É por isso que, inclusive, o único prêmio renomado que Freud ganha em vida é o prêmio Goethe de literatura. O prêmio Goethe é um prêmio dado para as maiores, enfim, para os maiores artistas que tem em diversas áreas. Tanto que bailarina já ganhou, musicista já ganhou. O pessoal pensa que o prêmio Goethe é apenas de literatura porque é do Goethe, mas não. É para os grandes artistas. Só que o Freud ganha na categoria de literatura. Por que o Freud ganha na categoria de literatura? Porque o Freud tem todo um compilado na obra dele em que ele consegue
demonstrar de maneira também literária e científica o que é a alma humana. É isso que ele vem fazer. O Freud só pôde fazer isso porque o Freud bebeu em fonte primária dos grandes literários, artistas e poetas. Ele não poderia fazer isso se ele ficasse enclausurado num laboratório de pesquisa, fazendo pesquisas tecnicistas e tecnocratas e, enfim, quero descobrir por que isso é assim a partir do cérebro. Imagina, ele se tornaria como qualquer outro se tornou, um grande neurologista, que era o que ele era, um grande neurocientista, mas ele jamais poderia se transformar no homem que ele se transformou, que é um homem que fala da alma humana. Por que a psicanálise ela conseguiu entranhar na cultura? E inclusive tem a ver com isso que tu me perguntaste logo no início, né? A psicanálise ela consegue entranhar na cultura porque ela não ficou restrita a um campo racional, que é, inclusive tem a ver com o aforisma do Descartes, né? O aforisma cartesiano. Ou seja, eu tenho algo que eleva o homem e o tira do entendimento anímico, que é algo racional, que é algo lógico. Por que o Freud ele consegue entranhar, de fato, em todos os meandros culturais? Se você pegar, por exemplo, a grande produção artística, independentemente de qual seja, na música, posso lembrar aqui rapidamente do Zé Ramalho, né, que tem aquela música lá, que ele fala do Freud explica. Se você pegar no cinema, tem o Woody Allen, que ele é obcecado pela psicanálise. Se você pegar nas obras artísticas dos grandes pintores, tem o Salvador Dalí, que também é obcecado pelo Freud, obcecado pela psicanálise. Não sei se vocês sabem, a galera que está assistindo aí. Sim. O Salvador Dalí ele chegou a perseguir o Freud. Ele literalmente perseguiu. Né? Tanto que eu fui numa exposição em Viena, que era a exposição Freud Dalí. E aí tem um videozinho lá, tem até no YouTube esse vídeo, vocês podem jogar depois, é só jogar Dalí Talks About Freud, né? Dalí fala do Freud, no YouTube que vocês vão ver. Ele conta lá como é que foi o primeiro e praticamente o único encontro que ele teve com Freud, né? Que ele mandava cartas e mais cartas, ele falava com pessoas conhecidas, ele falava, enfim, para todo mundo forjar o encontro, porque ele precisava e tinha uma necessidade de falar com Freud. E aí o Freud dizendo que não tinha tempo, que não tinha agenda, que o Freud achava o Dalí muito excêntrico, não era o tipo de arte que o Freud gostava. Né? Ele estava muito mais para Da Vinci, para Michelangelo, enfim. E aí o Dalí diz, olha, eu vou encontrar com o senhor. Mandou uma carta muito desaforada pro Freud. Quem o senhor está pensando que é, né? Eu vou me encontrar com o senhor vai me escutar. E aí o Freud fica assustado, assim, porque não estava acostumado com aquele tipo de funcionamento, né? E aí ele fica assustado e diz, olha, eu estou diante de um homem muito fervoroso. E ele pega e acaba escutando ali o Dalí. Mas justamente para falar que o Dalí bebe na fonte freudiana, assim como, enfim, de modo geral, inúmeros artistas, né? O Freud ele tem um neto, que é um grande artista plástico, que é o Lucian. Por que a psicanálise ela conseguiu entranhar em todos esses meandros? Justamente porque a psicanálise ela não se mecanizou. Né? Não houve um funcionamento mecanicista da psicanálise. Se ela fizesse isso, ela jamais poderia ser o que ela é hoje. A gente costuma dizer que a psicanálise ela é pop, de uma maneira bem pejorativa, inclusive. Mas a psicanálise ela é pop porque ela consegue estar em todos os âmbitos e em todos os meandros. Isso é uma realidade. Isso é muito interessante. Nós temos inúmeras terapêuticas, inúmeras. Tu fazes psicologia, tu deves ver ali Sim. As principais, né? Infelizmente são as principais aqui no Brasil, porque teriam outras, inclusive, muito melhores do que as que vocês são bombardeados na academia, né? Ontem mesmo eu estava me mandando uma pergunta sobre a psicologia atomista, que é uma grande área pouquíssimo conhecida e que deveria ter um alcance muito maior, sobretudo na academia de psicologia, porque a gente tiraria aquele olhar já, mecanicista, ideologizado que a gente tem demasiadamente nas academias de psicologia, tanto no Brasil quanto, enfim, mundo afora. Mas nenhuma outra terapêutica, dentre essas inúmeras que existem, porque são milhares, de fato, nenhuma outra terapêutica conseguiu o alcance que a psicanálise conseguiu. Isso não é à toa. Eu acho que é isso que faz, inclusive, com que as pessoas tenham tanto, de um lado e de outro, tenham tanto ódio da psicanálise. A Elizabeth Roudinesco, que eu falei ainda há pouco, que é a maior historiadora viva da psicanálise,
ela tem um livro maravilhoso, que é um dos meus livros preferidos, assim, porque ela coloca os pingos nos is, de fato, que se chama Freud, dois pontos, mas por que tanto ódio? E ela tem outro que acompanha esse também, que é Em Defesa da Psicanálise. E nesses livros, ela vai falar diretamente do Freud, né, do homem Freud, do porquê que as pessoas têm tanto ódio. É uma coisa assim, realmente, é proporcional ao amor também que as pessoas sentem pelo Freud, que também é irracional nesse sentido, porque é apaixonado. Tanto o ódio quanto o amor são apaixonados. Porque eles vêm da bilis, eles vêm das entranhas, eles não vêm justamente daquele entendimento que a gente está, inclusive, discutindo aqui, mais racional, mais neutro, menos acalorado. Não, as pessoas odeiam muito o Freud, odeiam muito a psicanálise ou amam demasiadamente. Estava saindo há pouco tempo, inclusive, acho que ainda está rodando no Brasil, se eu não me engano, deve estar lá no Rio Grande do Sul, a peça com... Esqueci o nome do ator, mas é um ator até conhecido, que ele está interpretando o Freud, tem o outro ator, que também é um pouco conhecido, que está interpretando o C.S. Lewis. É como se a peça é um diálogo entre o Freud e o C.S. Lewis. E aí, eu estava assistindo uma entrevista desse ator, e ele diz o seguinte, olha, é impressionante o amor que as pessoas sentem pelo Freud. No final da peça, a gente recebe lá as pessoas que foram assistir, e vem muitas pessoas pedindo para tirar foto, pedindo para falar comigo e tal. E as pessoas chegam com tatuagem do Freud no corpo. É uma coisa realmente, assim, muito apaixonada, muito irracional. Você tatuar... Acha que isso é fanatismo ou paixão? É porque a paixão, ela é fanática. Não existe É paixão sem verdade. fanatismo. Sem fanatismo, correto. Exatamente. Não tem essa É algo possibilidade. descontrolável, né? Fora do nosso Exatamente. do normal. Correto. Exatamente. É isso, né? A própria etimologia da palavra patos. Patos é Sim, assujeitado, adoecido, subserviente. Né? Você não tem sim, controle. É só a galera pensar como eles ficam apaixonados. Você não fica com controle, a ponto de você não conseguir sim. enxergar objetivamente aquele objeto. Eu sempre dou esse exemplo de sala de aula porque ele é verídico. Tu estás apaixonado por alguém, tu não consegues nem enxergar a feiura da pessoa. Depois que passa a paixão, tu fala, meu Deus, como foi possível, né, me relacionar com essa pessoa? Correto. A paixão, ela não fica Olha o nos assunto que a gente comportamentos. já foi. Né? Você tem uma escama nos olhos que é proporcionada, inclusive, por conta desse véu que a paixão pode entregar a gente. Então, Engraçado que, só interrompendo a fica à senhora, vontade. que a gente entrou no assunto de paixões e automaticamente a gente acaba também trazendo, né, um pouco à tona o quanto que o nosso pensamento também mexe com as nossas emoções, né? Faz a gente criar uma realidade do outro que às vezes não existe, né? Perfeito, E a gente cria aquilo que a gente quer que seja, né? Então, perfeito. deixar a emoção de lado é meio que impossível, né? Porque tudo que a gente olha, normalmente a gente traz uma paixonite, a gente deseja, a gente às vezes se incorpora naquilo do quanto que a gente deseja, do quanto que a gente se apaixonou por aquilo, né? E sentimos também, né, as causas daquilo que às vezes são boas e também desagradáveis, né? Então, o quão importante é saber elaborar os nossos pensamentos, né? E hoje o assunto é muito importante porque fala exatamente sobre isso, o quanto é importante sabermos pensar, né? E o quanto que as coisas de fora podem nos influenciar a pensar de forma incorreta e também de forma correta. Mas hoje em dia as formas incorretas estão ganhando as telinhas, né? Infelizmente. Perfeito. Isso que tu estás falando, né, e tem a ver com o que a gente vem discutindo, é um dos pontos principais hoje em dia para... É até uma coisa bem interessante, porque é algo bem escrachado, mas para a falta de sentido que muitas pessoas têm na vida. Hoje em dia, é uma coisa bem, bem interessante, né? A gente tem uma massa muito sedenta por direcionamento, por sentido. As massas, de modo geral, elas sempre são sedentas por direcionamento. É por isso que grandes totalitários, grandes autoritários, eles sempre conseguem se fazer presente, né? Enfim, os séculos estão aí para demonstrar como é que as pessoas cedem assim facilmente. Inclusive,
pela sua própria liberdade, né? Elas dão de bandeja a sua liberdade de uma maneira muito fácil, né? Muito rápida. Mas justamente porque se perdeu determinados parâmetros. O consumo excessivo que essa pós-modernidade, essa modernidade vai depender do autor que você queira utilizar como, enfim, como parâmetro teórico, mas eu prefiro pós-modernidade, inclusive, porque eu acho que já passou necessariamente até mesmo do que se queria ali na modernidade. Mas essa pós-modernidade que exacerba esse consumismo, né? Tem até um autor que eu amo muito, que discute essas questões, que todo mundo sempre lembra do Bauman quando está falando sobre isso, mas o Bauman, inclusive, ele é inferior ao Lipovetsky, né, que é um autor que eu gosto muito. Ele tem um livro maravilhoso que se chama A Era do Vazio. Né? Ele tem também os tempos hipermodernos, enfim. Eu tenho uma extensa bibliografia aqui do Lipovetsky. E ele demonstra como é que toda essa exacerbação hipermoderna, como ele chama, que é o conceito que ele utiliza, né, hipermodernismo, como é que essa exacerbação ela faz com que, diferentemente do que se almejava, que era encontrar um eixo, encontrar um controle, encontrar um parâmetro, você seguir ali numa linha reta, você fica completamente perdido. Diante de inúmeras possibilidades, você perde aquilo de mais primoroso. Então, se você parar para pensar, e isso é muito interessante, de fato, as pessoas não tinham tantas possibilidades assim, se você, sei lá, lembra lá da Idade Média. Imagina, as pessoas não tinham saneamento básico, sabe? As pessoas viviam fedendo, de fato, porque não tinha coisas mínimas, coisas basilares de higiene. Mas as pessoas tinham um direcionamento. As pessoas tinham um propósito. E é engraçado que sabia usar a consciência, né? Eu não sei nem se é exatamente a consciência, mas Bom sabia senso. Talvez, justamente porque talvez o bom senso estaria registrado diante de uma possibilidade que aquela ali que você tem que seguir acabou. Você não tem que ficar confabulando muita coisa, pensando nas inúmeras oportunidades que você está perdendo. Isso é uma coisa bem interessante. Eu atendo em consultório hoje e eu vejo pessoas, assim, modificou-se, né, o parâmetro, porque eu vejo pessoas de 40 anos de idade que estão dizendo o seguinte, olha, eu ainda estou decidindo o que eu vou fazer da minha vida. Como assim eu ainda estou decidindo o que eu vou fazer da minha vida? Você tem 40 anos. Aos 40 anos do segundo tempo. Exatamente. Como assim? Se você parar para pensar, uma pessoa de 40 anos, na idade média, sei lá, até mesmo o século XX, essa pessoa já tinha 10 filhos, 40, sei lá, 40 netos, já tinha lutado uma guerra, já tinha, sei lá, sabe, tem um império, alguma coisa do tipo. Tinha um eixo a ser seguido, Sim, sabe? tinha um direcionamento, né? Não tinha essa gama que hoje fica do tipo, eu vou ter que ficar aqui refletindo sobre a minha vida para ver se eu tô indo no direcionamento certo. E aí, se eu não estiver indo, eu vou me deprimir um pouquinho, porque, meu Deus, eu perdi tantas oportunidades, e aí eu fico paralisado. Modificou-se isso completamente. E o que a gente tem? Bom, a gente tem uma sociedade de pessoas depressivas. O que é a depressão? Essa pergunta ela é fundamental. O que é a depressão? A depressão é justamente a perda de sentido. Você não conseguir investir em absolutamente nada. Se você parar para pensar, né, depressão vem de deprimir, pressionar para baixo. O seu ânimo está pressionado para baixo. Né? Sua alma, ânimo, anima, alma, ela está pressionada para baixo. Você não consegue vislumbrar nenhum sentido naquele momento. Então, por que eu tenho alguém com todas essas possibilidades que não tem mais sentido? Justamente porque o paradoxo demonstra que quando você tem de maneira exacerbada, você não consegue ir adiante, porque você fica paralisado diante das inúmeras possibilidades. Como naquela época, ou você levantava da cama às 5 horas da manhã, você ia ordenhar a vaca, senão você não comia, você não sobrevivia. Você ia ter que casar com aquele cara e mas eu não gostei muito dele. Eu não tô te perguntando se tu gostaste ou não dele. Tu tens que casar, porque tu tens que ter filho para poder cuidar aqui da tua casa. Senão vem os bárbaros e vão tomar a tua casa. Porque isso aqui é uma propriedade. E a gente tem que constituir família justamente para proteger a propriedade. Hoje não. Eu tenho João de 40 anos que só quer saber de ir pra academia porque a mamãe ainda tá sustentando. A mãe tem que trabalhar até os 70 para poder dar conta do João, que ele tem 40. Então, assim, do que está adiantando toda essa suposta liberdade? Liberdade do quê? Porque o que eu mais vejo são pessoas escravizadas.
E escravizadas mentalmente, né, professora? Porque pessoas que não têm, porque pessoas que estão se deixando ser escravas mentalmente, é pessoas que não têm um mínimo de prazer em si mesmo, de sonhar os seus próprios sonhos, de querer alguma coisa. Isso é interessante, porque tu tocaste no ponto, né? Essa escravização psíquica. Porque se a gente parar para pensar, se eu olho hoje, olha só que coisa interessante, né? Se eu recebo hoje uma aluna e essa minha aluna, ela quer, obviamente, né, desconstruir toda a sociedade, e ela quer pesquisar feminismo, e ela quer pesquisar mulher na época medieval, como as mulheres eram oprimidas e etc. Tá bom. Essa é minha aluna, quer pesquisar como as mulheres da Idade Média elas eram oprimidas. E se você pegar, inclusive, uma grande historiadora que essa galera das faculdades, sobretudo de humanas, e principalmente de história, não estudam, que é a Regine Pernot, ela vai mostrar que não é bem assim. Você vê grandes intelectuais, grandíssimas mulheres, que são completamente silenciadas, inclusive pelo movimento feminista, e que eram as supostas escravizadas da Idade Média. Mas olha lá, que essa galera não tem esse nível, inclusive, de referencial bibliográfico para discutir. Você pega essa menina que diz que aquela senhora lá, sei lá, Santa Mônica, Santa Bárbara, que aquela mulher lá, ela era escravizada pelo patriarcado, pelo cristianismo. Você pega essa menina e ela é escravizada pela moda. Ela é escravizada por movimentos coletivistas. Ela é escravizada pela linha ideológica X. Calma lá, mas você está aqui no século XXI. Você teria possibilidades que, por vezes, aquelas mulheres ali até que não teriam. Então, como é que tu não consegues nem acabar com a tua própria vida, tu queres me falar de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que ela era uma mulher escravizada pelo patriarcado, se tu não consegues gerir a tua própria vida? A Santa Mônica conseguiu converter Santo Agostinho. Esse cara mudou o pensamento ocidental. Você tem noção do que é isso? E aí eu tenho a Mariana, de 25 anos, que é completamente ideologizada, que responde a premissas, inclusive, de homens brancos, cis, héteros, europeus, mas não sabe, e vem me dizer que Santa Mônica era escravizada, pelo amor de Deus. É falta de discernimento. Então, nesse sentido, eu concordo absolutamente com Lipovetsky. Eu vou impulsionando uma massa, acreditando que ela pode ter acesso a tudo, logo ela é mais inteligente, inclusive, só que na mesma proporção que eu vou impulsionando um monte de conhecimento que está aí disponível, de fato, eu vou fazendo com que essas pessoas não acessem mais. Por quê? Porque é tanta coisa que eu não consigo nem parar para ler. Porque, meu Deus, se eu estou estudando feminismo aqui, eu tenho que ler Judith Butler. Só que a Judith Butler, ela vai beber da fonte Foucaultiana. E aí também Foucault ele vai beber da fonte lacaniana, freudiana, nietzschiana. E aí Nietzsche vai beber de Schopenhauer. E aí, enfim, a lista ela é infinita. E aí essa pessoa vai falar, não, mas aí é muita coisa, né, bicho? Porque senão nunca vai ter um fim. Então o que eu vou fazer? Eu só vou ler Judith Butler, que fala um monte de bobagem, que não conhece em absoluto psicanálise. Você pega o Problemas de Gênero dela, o livro dela, é uma galhofa. É ridículo ter alguém que é elevado a um nível intelectual pela academia, que não sabe premissas básicas da psicanálise que um aluno de terceiro semestre meu da faculdade poderia saber. Então, eu tenho essa modificação, e já que a gente está falando de subversão, né? Eu tenho essa subversão, inclusive, do pensamento. Essa subversão do conhecimento. Porque eu faço com que essas pessoas que são completamente escravizadas acreditem que elas são livres quando elas são mais escravizadas do que qualquer outro que já existiu. Porque elas teriam possibilidade de sair e não saem. Então elas continuam acorrentadas na caverna, diria Platão. Nesse sentido, e aí eu acho que vai ter a ver com tudo isso que a gente está discutindo, né, com tudo isso que a gente está falando. Nesse sentido, o que se precisaria fazer? Primeira coisa é resgatar as origens. É a primeira coisa. Eu estou fazendo um curso agora de um cara que eu admiro muito, um cara muito culto, enfim, muito preparado, de fato, no âmbito da filosofia. E ele falou uma coisa que é muito real e as pessoas esquecem disso. Ele fala, olha, tu podes aprender Foucault, tu podes aprender, sei lá, qualquer outro desses modernetes, tu podes aprender, mas pelo amor de Deus, tu tens que ler Platão.
Porque não existiria Foucault, Nietzsche, qualquer um se não fosse Platão. Ainda que eles discordem, ainda que eles vão na contramão, não interessa, mas não existiria. Então, o resgate às origens do pensamento ocidental, sobretudo, porque, enfim, a gente está aqui no Ocidente, a gente está banhado de tudo isso. Ele é imperativo para que a gente deixe de se auto-enganar. Diante disso tudo, né, que a gente está discutindo, e do que tu falaste, né, Jéssica, por que as pessoas são hipócritas, né? Eu acho que, bom, por Freud, todos nós somos hipócritas culturais. O que é a hipocrisia cultural que o Freud se refere? É que, de fato, a gente sempre vai ter que abdicar de determinadas coisas que a gente deseja em prol da civilização, porque senão nós seríamos animalescos e bárbaros. Não que, por vezes, nós não sejamos. Né? Eu olho bastante, né? Eu sou apaixonada por bicho, e eu olho muito o comportamento animal. Inclusive, na última parte da minha tese de doutorado, eu discuto justamente a questão da linguagem no âmbito do animal irracional com o âmbito humano. Né? Eu faço essa equiparação mostrando as diferenças. Justamente para mostrar do porquê que a violência ela é eminentemente humana e não animal, do animal irracional, no caso. Eu digo literalmente que o animal ele não pode ser considerado violento, porque para você ser considerado violento, você tem que ter deliberação, você tem que ter subjetivação, você tem que ter inconsciente. Eu não posso dizer que o leão ele é violento porque ele comeu uma hiena que estava tentando invadir o território dele. Não, ele estava defendendo o território dele. Ele é instintual. Agora, eu posso dizer que o Marcos é violento porque ele pegou e escalpelou a mulher dele porque ela o traiu. Sim, isso é violência. Isso é completamente violência. Porque tem uma deliberação cruel, subjetiva, que atravessa esse funcionamento. O que eu não vou ter do leão. Ele não vai ficar gozando porque ele está ali estripando ali a hiena. Não, ele só quer que a hiena saia do território dele porque ela está invadindo. Então eu faço esse movimento justamente para mostrar a importância da gente diferenciar e resgatar. Mas mais do que isso, quando eu estou falando desse resgate e que vai ter a ver com a hipocrisia, é porque a hipocrisia ela reina no auto-engano. Acho que, inclusive para quem gosta aí de frase feita, é uma frase que eu acabei de formular, mas é uma frase interessante para a gente conseguir concatenar aqui o pensamento. A hipocrisia reina no auto-engano. O que é o auto-engano, Jéssica? O auto-engano é eu achar que eu posso falar de alguma coisa que eu não tenho conhecimento. Isso é o auto-engano. Uhum. O auto-engano é eu acreditar que eu posso subverter a ordem factual. 2 mais 2 são 4. Eu digo não, mas podem ser 5. Isso é auto-engano. Você sabe que não são 5. Você sabe que nunca será 5. Você sabe que você não vai modificar. Que se eu pegar essa caneta aqui que está na minha frente, ela é uma caneta vermelha. Ela nunca será azul. Tem uma coisa bem interessante de um livro que eu estava lendo há pouquíssimo tempo, inclusive. Tá até aqui na minha mesa. Deixa eu mostrar para a galera. Eu acho que esse livro é maravilhoso, inclusive, para vocês lerem. Ele tem alguns problemas, sobretudo para quem é acadêmico, como é o meu caso. Eu sou, enfim, acho que sei lá, é hábito, costume de acadêmico. Eu preciso de referência. Um livro que não coloca referência para mim, eu já fico olhando torto para ele, porque eu quero saber de onde que o autor está tirando aquilo ali. Eu não quero que ele me diga, o Platão falou. Não, eu quero ver em qual livro do Platão falou para eu ir lá consultar de fato para ver se você está falando a verdade. E esse livro ele não tem isso. Né? Ele é realmente problemático nesse sentido, mas porque ele foi feito para massa. Ele não foi feito para academia. Tem diferença nesse sentido. Nós temos livros muito bons que são feitos para massa, para não ficarem restritos ao pensamento acadêmico. Mas eu acho que a gente tem que criar um nome de, ainda que seja feita para massa, você tem que referenciar. Porque essa não é idiotizada, ainda que você possa pensar dessa maneira. A massa ela pode ter acesso ali, ela pode ir atrás da referência. Então coloque referência. Mas esse livro aqui do Richard River, né, As Ideias Têm Consequência, ele é maravilhoso porque ele faz toda uma reformulação da origem das ideias, do que nós fazemos, do que nós acreditamos e quais são os malefícios, inclusive, quando a gente tenta perverter esse funcionamento. Né? Então, como é que eu poderia, sei lá, perverter esse funcionamento? Justamente tentando subverter uma ordem natural. Se eu disser que uma caneta vermelha ela é azul, eu estou pervertendo a linguagem. E quando eu perverto a linguagem, eu não consigo mais me comunicar. E aí eu vou ter um problema instaurado na civilização, na sociedade. Então, o que o Richard River fala aqui pra gente? Olha, a linguagem ela sempre é atacada, isso é verdade. A linguagem ela sempre é atacada porque a gente tem controle maior da população quando a gente subverte a linguagem. Quando eu paro de dizer pra ti que o que eu tô fazendo contigo é censura,
Não, olha, não é censura, eu só estou querendo proteger aqui o Estado democrático de direito. Ah, mas você está prendendo pessoas inocentes que não tinham nada a ver. Mas é tudo pela proteção do Estado democrático de direito. O que é isso? Isso é a subversão da linguagem, é a perversão da linguagem. E quando eu perverto a linguagem, ou seja, se preto é preto, branco é branco, se eu começo a ver uma nuance entre essas coisas, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu controlo tudo. Tem uma... Enfim, quem realmente vai falar disso brilhantemente e vai ser uma referência fácil, porque eu acho que todo mundo mesmo que não tenha lido, mas conhece a referência, que é o 1984, do George Orwell. Eu já vi esse livro, é um excelente livro. Pois é. Eu tenho aqui, estou lendo novamente e realmente é um livro muito dedicado para pessoas que principalmente estão perdidas aí, né? Exatamente. Sem saber por que caminho ir, né? Exatamente. Porque o que mostra, enfim, diante das infindáveis, né, coisas que ele vai mostrar ali no livro, mas uma das coisas que ele mais dá ênfase é justamente na modificação da linguagem. E como você consegue controlar as pessoas quando você perverte e modifica ao seu bem-querer a linguagem. Então, sim. Qual é o grande problema disso tudo? O grande problema disso tudo é que está tudo concatenado. As coisas não são à toa. Está tudo interligado. Eu querer retirar determinadas palavras do vocabulário comum, eu querer modificar o sentido das palavras, vai chegar na ponta da lança. O que é a ponta da lança? Eu prender pessoas simplesmente porque eu quero prender. Tá, mas você não pode fazer isso, não. Mas veja bem, eu estou fazendo isso aqui para proteger tal coisa. Você perde sentido. E quando você perde sentido, você é escravizado. Quando você não sabe mais como se defender. Porque o que vai acontecer lá em 1984? Você perde, inclusive, argumento, porque tudo é possível. Se tudo é possível, o barbarismo toma conta da civilização e deixa de ser civilização. Porque não tem mais, e isso é uma coisa interessante, porque o River, ele vai falar isso aqui no livro, né? Uma das coisas que mais faz frente, inclusive, a esse barbarismo é a noção de propriedade privada. Por quê? Porque não, isso aqui é meu, você não pode tocar no que é meu. Só que olha que coisa interessante, né? Isso já passou várias vezes na televisão, vocês podem ver, só jogar lá no YouTube, né? Pichador não quer pichar sua casa dos outros, alguma coisa assim, você vai conseguir ver. Que é um cara, que ele é pichador. E aí ele fica pichando o muro dos outros. Aí vai lá a repórter da Globo e diz: ah, tudo bem, bora lá ver sua casa. Aí quando chega lá na casa dele, o muro dele é branco. E todo mundo pensa que é uma piada, né? Tipo, que eles estavam fazendo, não era real aquilo ali. As pessoas estão tão loucas que elas não conseguem mais observar uma coisa tão óbvia para elas. E a repórter pergunta para ele: nossa, mas o seu muro é branco, você nunca pensou em pichar o seu muro? Não, aqui não, né? Porque aqui é a minha casa. Olha a loucura! Isso é o que a ideologia faz. Ela corrói o teu cérebro. Tu deixas de ver coisas óbvias. Porque qualquer pessoa, uma criança, é aquela coisa, né? A criança que viu que o rei tá nu e denuncia, olha, o rei tá nu, porque é uma coisa tão óbvia que fala. O adulto não, ele fica, será que eu tenho que dizer que o rei tá nu? Porque assim, pode ser o estilo dele, entendeu? Que porra de estilo? Porra, como é que tu podes simplesmente deixar passar o fato de alguém pichar o muro de todo mundo, mas da casa dele ele diz não, aqui é minha casa. Como é que tu pode deixar passar isso? Tu já estás completamente corroído, o teu cérebro já foi completamente detetizado, não tem mais nada, não tem mais nenhuma molécula ali, sabe? Então, o resgate a essas questões é o que vai fazer com que a gente saia do barbarismo, porque nós estamos num barbarismo em que a gente se encontra. E aí, mais uma referência para quem quiser, um dos melhores livros, assim, melhores livros por uma questão afetiva, tá? Porque eu gosto muito desse autor, eu gosto muito desse livro. Mas tem outros realmente que são tão interessantes quanto. Mas um dos livros bem interessantes para se ler sobre essa questão toda, sobre inclusive o barbarismo da civilização, é o do professor filósofo brasileiro, que quase ninguém conhece, Mário Ferreira dos Santos, que se chama A Invasão Vertical dos Bárbaros. Esse livro, ele é, assim, sensacional, porque igual do River. Olha só, esse livro aqui do Richard River, né, que ele vai fazer todo esse aparato e tal, ele foi escrito e foi publicado em 1948. Tu lês esse livro aqui hoje, parece que ele tá descrevendo a nossa realidade hoje, o nosso dia a dia hoje. É uma coisa assim que tu ficas com medo. Porque, meu Deus, como é que a gente deixou as coisas chegarem nesse nível? O cara escreveu e denunciou isso em 1948.
como é que a gente está vivenciando isso hoje? A mesma coisa acontece com o livro do professor Mário Ferreira dos Santos. A mesmíssima coisa. Né? Então, enfim, outra referência que eu deixo aí pra galera. Mas enfim, tô falando muito, desculpa. E pessoas, imagina, professora, e pessoas estão, né, vivendo tão adoecidas mentalmente, e esse exemplo aí desse rapaz que é o pichador, né, que picha a casa de todo mundo, menos a dele, né, Sim. é um tapa na cara do cidadão, né, pra te dizer, cara, eu faço contigo o que eu quero, né, eu Exatamente. te manobro sem tu ter ideia do que eu tô te fazendo. A gente coloca aí um exemplo, hoje em dia, do filme da Barbie. Cara, Sim. os cinemas estão lotados. Não, Eu cara, fiquei enfim. passada, tá? Passada por ver pessoas indo assistir esse filme. Se você Não, pegar o todo o meu conteúdo problema. desse filme, é bárbaro. Pois é, o meu problema nem é esse, porque, enfim, nesse sentido subjetivo específico, né, as pessoas fazem o que elas quiserem pra mim. O meu problema é a Sim. massificação disso. É você querer fazer com que todo mundo engula que aquilo ali é uma coisa cool, que é uma coisa bacana, que é uma coisa descolada, que, meu Deus, olha só a mensagem que o filme tá passando aqui. Teve uma coisa interessante? Eu não vi o filme, né? Eu não vou falar do filme porque eu não vi. Eu não vou falar de uma coisa que eu não vi. Eu só vi os trailers lá, alguns trechos que a galera tá publicando aí. Mas eu, sinceramente, eu não vou perder meu tempo. Realmente, como Eu tu também falaste não no vou início, perder, não. Eu o fui meu tempo é somente muito pelo caro trailer pra mesmo. mim pra eu ficar assistindo o filme da Barbie. Mas, vamos lá. O que pega pra mim? Eu tava atendendo uma paciente esses dias e ela foi assistir o filme da Barbie. E aí uma das coisas... Olha só como são as coisas. Uma das coisas que ela me falou foi o seguinte. Ah, eu fui assistir o filme da Barbie. E aí o filme ele tem umas mensagens muito legais. Ok, né? Você tá ali escutando o sujeito, você quer entender do que ele está se referindo. Não tem esse sentido, né? Um julgamento na clínica. Isso não entra, senão não é clínica psicanalítica. Qualquer outra coisa, menos psicanálise. Mas eu pedi, obviamente, para ela me explicar quais são as mensagens que ela achou interessante e o que ela tirou ali de lição do filme, etc. O que ela conseguiu me falar foi o seguinte. Porque a problemática dela com o corpo, ela é uma mulher que está muito acima do peso dela e ela tem questões com isso. Ela queria muito não estar naquela condição e etc. Enfim, essa é a questão central dela. E aí ela disse o seguinte, eu descobri com o filme que as pessoas magras, todas as pessoas magras são privilegiadas. Pera lá, aí a gente vai ter que, enfim, eu vou até me ajeitar aqui pra gente conversar rapidinho, né? Porque como assim as pessoas magras, todas as pessoas magras do universo são privilegiadas? Estás me dizendo, por exemplo, que os meninos lá da Etiópia que não tem o que comer e são privilegiados? Em detrimento de ti, que tá bem aqui no conforto do capitalismo, indo assistir o filme da Barbie. Só pode estar de sacanagem com a minha cara. Como assim? Que nível é esse de derretimento de cérebro que as pessoas chegaram? Meu Deus do céu, uma coisa básica. Eu tenho crianças na Etiópia passando fome. Eu tenho crianças no Brasil passando fome. E você está me dizendo que essas pessoas que estão subnutridas, que elas são privilegiadas, em detrimento de você que está aqui no conforto de uma poltrona no cinema, tirando lição de filme de Barbie. Ah, não, bicho, olha, não dá. Isso é muito revoltante, muito revoltante. Sabe? Tudo tem limite. Tudo tem limite. É claro que... Para você ver, né, professora, quantas pessoas estão doentes mesmo, e não é pouco. Como você disse, é uma massa. Um levando o outro para caminhos tortuosos mesmo, por falta de informações concretas e corretas, né? Pessoas que têm o cérebro, mas não usa, né? Pessoas que não têm um pingo de ter o favor de... Vou fuçar informações para ver se de fato isso compete, vou buscar conteúdos que trazem benefícios, né, que me fazem crescer mentalmente, que me fazem progredir, mas não, elas vão para o que a barca está indo, né? E se a barca está levando para um lado ruim, vai todo mundo junto, né? Só ficam os pouquinhos, que é aqueles que realmente, porque os menores, a quantidade menor, é os que se interessam por algo que realmente, de fato, é verídico e bom, né? Porque a massa maior é para as coisas que, de fato, não
não são proveitosas e não trazem benefícios para o ser humano, né? A gente olha aí e é muito revoltante. É muito revoltante. Eu vejo pessoas, amigos meus no Instagram, né, postando lá. Hoje mesmo, os cinemas daqui de Belém diz que estavam lotados, né? Eu Sim. vi pessoas postarem e eu fico, gente, como assim? A gente sabe que tá tudo bem, nem todo mundo consegue ter um acompanhamento psicológico, porque tem gente que coloca dificuldade, tem gente que acha que psicologia é para doido, mas não Uhum. é. É para essas pessoas que estão aí, nessas filas aí de cinema. Porque se elas fossem fazer acompanhamento, elas não estavam numa fila de cinema, né? Elas não estavam vendo conteúdos que não trazem aproveitamento nenhum. Pelo contrário, vai afundar a mente daquela pessoa, né? A ponto dela fazer coisas terríveis, né? Infelizmente. Mas eu acho que nesse sentido, a psicanálise ela é fundamental, né? A maneira, obviamente, eu vou puxar para aquilo que eu acredito que eu faço, né? Que eu vivencio, porque eu sou analisanda também, né? Eu espero ser eternamente. Mas eu vou trazer para a psicanálise porque eu acho que a psicanálise ela tem um papel fundamental nisso, que é justamente o resgate do discurso do sujeito, né? Não é você Sim. simplesmente naturalizar, né, endossar. Não, é você fazer aquilo que é uma coisa bem bonita, que eu tô descobrindo mais a fundo hoje, né, hoje em dia, que é um fundamento da própria filosofia socrática, que é a maiêutica, né? Que é você questionar tanto a ponto da pessoa conseguir chegar à origem, inclusive, dos seus pensamentos. E isso a psicanálise também faz. A psicanálise, ela te confronta com o que há de pior e justamente questionando os teus próprios monstros e os teus próprios anjos aí, para quem, enfim, para quem acreditar nesse sentido também. Mas vai partir de ti. És tu que tens que te colocar na frente para poder ser analisado nesse sentido. E é muito importante saber lidar com os nossos pensamentos e saber reformulá-los, né? Não é base do que você vê numa televisão, não no que você vê no Instagram. Às vezes um post, um spoiler, ele mostra um lado que pode ser bom, mas quando você abre o conteúdo, de fato, não é bom, né? Você pega um trecho, mas não é o todo, Sim. né? Então as pessoas têm preguiça de ler a informação correta. Porque às vezes o que detona todo aquele texto, aquela informação, é o que está lá embaixo. Né? Uhum. Só que as pessoas não querem ter esse favor. Não lê livro, não checa informação. Né? E aí se baseia pelo que os outros falam, se baseia por uma tela de televisão, né? Que hoje em dia a televisão está trazendo uma doença mentalmente, porque ela está tentando, né, contrariar totalmente a nossa vida, nos levando a uma realidade que não é boa, que não é boa. Eu, hoje em dia, eu praticamente quase não assisto mais televisão, né? Eu ligo no Jornal da Record, às vezes pela manhã, acabou. Por quê? Porque eu vejo o quanto que isso está fazendo as pessoas adoecerem, porque a falta de informação verídica leva ao adoecimento de mente, né? Pessoas vão andando por caminhos que não sabem nem para onde estão indo. Então, é bom parar, pensar, né? Oi, o que eu quero da minha vida? Para onde eu quero ir? Aonde eu quero chegar? O que me leva a isso? Essa amizade, ela é boa? Né? Esse vínculo é bom? Né? Será que se eu cortar, quebrar esse vínculo, eu vou evoluir mais um pouco? Eu tô presa em sentimentos que já deveriam ter saído da minha vida, né? Eu estou vivendo ou pensando uma realidade que não é minha. Chega um momento que o ser humano precisa parar e pensar, porque hoje a gente trouxe aqui alguns relatos, principalmente a senhora trouxe relatos aqui de pessoas que estão vivendo presas no que o outro quer que ela viva, né? A gente viu aí o rapaz do pichador, né? A gente viu aí relatos de alguns livros, né? Que mostram que as pessoas estão presas, encarceradas mentalmente e não percebem isso, não querem cair na real, né? Sim. Às vezes dá vontade de chamar um burro, mas a gente não pode. Não, a gente traz aí, né? Várias pessoas, várias causas na nossa costa e infelizmente a gente tem que aceitar, Eu né, em não vez da acho nem que. vontade. Eu sei que, enfim,
a gente fica muito, né, enraivecido de algumas coisas, mas eu acho que Sim. não é nem também, nesse sentido, responder com a mesma astúcia, mas fazer com que se reflita, nunca perdendo de foco o cume Sim. da verdade, né? Fazer com que se reflita com a própria hipocrisia. Justamente fazendo perguntas, fazendo com que esse sujeito se questione, fazendo com que esse sujeito se coloque ali na baila, né? Ele consiga notar que aquilo que ele está pregando, né? Aquilo que ele acredita, que o que ele prega para os outros, ele não fala na vida dele privada, ele não faz na vida dele privada. Então, eu acho que, nesse sentido, tanto a filosofia quanto a própria psicanálise, né? Elas têm um trabalho bem interessante que é você ter amor à verdade. Tanto a verdade no sentido psicanalítico do inconsciente, a verdade do desejo, quanto a verdade no sentido filosófico, de fato, né? Aquilo que vai lhe levar para o bem, aquilo que vai fazer com que você se desenvolva, né? Aquilo que Só que a vai maior dificuldade do restabelecer a ser ordem. humano, professora, é aceitar. A maior dificuldade do ser humano, professora, é aceitar, é viver a verdade, né? É Sim, viver, claro, de fato, porque dá trabalho. é um A confundar o trabalho. virtude dá muito A trabalho. aceitação, É por isso que as pessoas são verdade. extremamente viciosas. Por que as pessoas são extremamente viciosas? Porque é extremamente prazeroso você ser vicioso. Você não precisa... Imagina só, eu falo pra você, olha, come McDonald's todo dia, é gostoso pra caramba. E é mesmo, é super gostoso porque ele é preparado para que você fique viciado nele, porque aquilo ali é algo fácil, rápido, é algo que está pronto, que você não vai ter tempo de preparar. Imagina só, você ter que preparar uma comida. Não sei se vocês têm um hábito aí, quem tá assistindo, sabe, de cozinhar e tal. Vou dar trabalho, é um saco por vezes. Você enfim, tem que lavar o Verdade. produto, tem que cortar o frango, tem que tratar do frango. É um saco. Aí você vai ali no McDonald's e, porra, em 5 minutos o sanduíche está pronto. Só que se você consumir isso todos os dias, durante toda a sua vida, você vai ficar que nem o Brandon Fraser lá no filme A Baleia. E pra que isso vai te levar? Para uma vida que você vai ter muita dificuldade de vivenciá-la de fato. Então, o vício, ele é extremamente fugaz, ele é extremamente prazeroso, ele é extremamente momentâneo, ele não faz com que você pense a longo prazo nas consequências. A virtude, não. Você tem uma modificação completa da sua vida, nossa, isso despende muito trabalho. E nesse sentido, e aí não sou somente eu falando, tá? O próprio Sócrates falava que nem todo mundo vai dar conta disso. Porque É por isso realmente que é você muito tem que estar importante, disposto. professora, a gente saber o que estamos ingerindo, né? O que Tudo. estamos ingerindo de Exatamente, forma tudo. Tudo. de forma geral, né? Assistindo o Porque filme, tudo que o nós livro que você tudo está lendo, a comida que exato, você está comendo, tudo você tem tudo. que realmente... É verdade. Até quando você vai a uma igreja, né? Eu sou cristã, e até quando você vai numa igreja, se você não souber a informação, souber lidar com a informação que está sendo passada, checar a informação depois, você acaba caindo, né, em um golpe, né? O Uhum. golpe da lábia, né? O golpe da lábia, porque hoje em dia tudo nos convence quando a gente não vai atrás de informações. E o Uhum. nosso maior erro é esse, não Uhum. checar informações, não ler, não buscar conteúdo, né? Pessoas que, infelizmente, hoje as redes sociais, elas estão tomando o tempo delas e elas Sim. não estão parando, né, para dizer, eu vou primeiro, pelo menos usar a rede social a meu favor. Eu vou ler um livro aqui, Sim. ou então vou acompanhar o YouTube da minha professora, né? A professora Jéssica tem aí um canal importantíssimo e está dando aulas gratuitas, viu, gente, no YouTube lá. Acessem, né? É grátis. Você não está pagando nada, né? Você não está Sim. pagando nem uma hora da professora. Então, vai lá, busca informação. Tem pessoas que estão aí com crise de ansiedade, pessoas que estão deprimidas, pessoas que não sabem que estão vivendo por não querer buscar informações ou autoajuda, né? E a professora Jéssica é a pessoa mais indicada hoje para ajudar vocês aí. E eu sou muito agradecida, professora. Nosso Não, tempo imagina. terminou, infelizmente. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Eu vou até querer Por uma esse cópia, viu? momento. Ficou muito bom. Ah, sim, sim. Eu vou salvar essa live. Espero poder ter com você outras lives, né? E creio que vai dar tudo certo e muito sucesso para a senhora. Muito obrigada. E para vocês, internautas, estejam sempre conosco. Tchau, Muito gente. obrigada, Obrigadão. professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.